E tem uma coisa também, eu fiquei pensando nessa treta que tá... Porra, cara, eu tento olhar outras coisas no Twitter, mas sempre aparece a treta. MBL Nando Moura, MBL Danilo Gentili, MBL André Guedes. E aí, cara... Eu juro que eu também tento olhar outras coisas, cara. Mas é inevitável, velho, inevitável. E aí aparece... Não, perdão, Nando Moura, MBL, Nando Moura, Danilo Gentili, Nando Moura, André Guedes. E aí eu falei assim, a princípio eu tomei uma visão, que eu falei, porra, minha visão aqui é de dizer que eu conheço dessa história. Danilo Gentili não é um cara ruim, como é contado, como se ele fosse um inescrupuloso, não acredito nisso. Ao mesmo tempo que eu comprei a narrativa a versão de Nando Moura de tipo assim, ó, tem um partido organizado contra um indivíduo. Isso eu confesso. Eu acho que ficou claro no meu discurso isso. Uhum. Ao mesmo tempo que eu falei, pô, tem que ouvir o outro lado também, sabe? Não é só pensando também em corte, ganhar uma... Tem isso também, mas eu acho que o discurso tem que ser... Sim. O debate tem que ser feito, né, cara? Sim. E aí, a gente já pode começar falando sobre isso. Cara, essa treta tem tomado proporções jurídicas, inclusive, né, cara? Sim. Quando começou isso aí, esse embate? Cara, teve até um canal que fez meio que um documentário agora, né? Que chamou de Iceberg do Nando Moura, né? Que falou de todas as brigas dele e tal. Que quem assistia aquilo lá vê, enfim, qual é o modus operandi dele. Mas acho que com a gente começou principalmente em 2024, tá? Ele começou a fazer alguns comentários sobre o MBL, né? Principalmente sobre o Arthur. Acho que o Arthur foi talvez o primeiro grande alvo dele nessas questões. E a cada momento ele foi elevando o tom. Eu falei, cara, eu não vou ficar ouvindo desaforo na internet de qualquer um, vou responder. E eu passei a responder ele em março de 2025, né? Do ano passado. E tamo aí até agora, mano. Tamo aí até agora. Eu não sei o tipo de cara que ele tá acostumado a brigar, se é gente que vai abaixar a cabeça porque ele é grande na internet, porque ele tem um irmão que é procurador, que processa todo mundo, que me processou, inclusive. Ele tem um irmão procurador? Tem um irmão que é procurador, que tem 2 casos contra ele. Aqui eu posso contar tudo pra você aqui também, mas que me processou, tentou tirar meus vídeos do ar, né? Então ele acha que talvez por ele ter isso, ele pode arrumar briga com quem ele quiser, que as pessoas vão abaixar a cabeça. Eu não vou, enquanto ele continuar falando de mim, eu vou continuar respondendo e vambora. E outra coisa que eu quero desmistificar é essa narrativa dele, de que, olha, eu sou um indivíduo, um pobre coitado professor de música que tá lutando contra um partido inteiro, com toda a sua política. Cara, isso é literalmente mentira. Primeiro que ele que comprou essa briga, né? Em nenhum momento foi alguém lá que foi atacar ele ou falar alguma coisa dele, foi ele que começou. Segundo, foi ele que processou primeiro. Essa briga foi pra justiça primeiro por causa dele, por causa do irmão dele, que me processou porque eu disse que ele era muito ruim no direito. Você aí que agora tem uma condenação nova aí, imagina. Eu falei que o cara era muito ruim no direito, porque eu tinha dito que o Nando Moura era burro juridicamente, que ele era mal assessorado. Ele mesmo disse que quem assessora ele é o irmão dele. Eu falei, pô, então teu irmão é muito ruim no direito. Ele me processou por isso. Meu Deus. Pediu por isso. Eu mostro isso em todas as minhas lives. Inclusive eu tô até com o notebook aí, depois se quiser. Depois te mando aí também, isso daí. Tentou tirar 4, 5 vídeos meus do ar, perdeu. Tá? Importante dizer, perdeu. Enfim, e ele que levou pra esse lado primeiro, né? E aí depois, quando em vários momentos eu desmascarei os argumentos dele, que eu sempre fiz questão de pegar tudo que ele fala, rebater ponto a ponto, assisto faço esse trabalho que é doloroso, insalubre, de assistir o que ele fala e refutar ponto a ponto. E, cara, um monte de gente começou a ver isso, que começou a acompanhar essa discussão, essa briga, falou, pô, tem um cara que olha o vídeo do cara... O vídeo inteiro, rebate ponto a ponto do que ele fala. O cara só repete as mesmas coisas todo dia, inclusive coisas que já foram rebatidas, que são flagrantemente mentirosas. Pô, as pessoas veem isso, entendeu? De um lado tem um cara que é um personagem, do outro lado tem um cara que pode errar, pode passar do ponto em algum momento, mas que é um cara de verdade. Que, inclusive, eu vim aqui, fui em outros lugares falar disso, não tenho nenhum problema de falar de qualquer assunto relativo ao que ele fala, né? E, cara, eu acho que as pessoas estão vendo isso, entendeu? Eu fui foi ano passado, eu fui lá no Arthur Petri, ele era um cara que não sabia muito da discussão, acompanhava meio por cima, assim. E, cara, às vezes o conteúdo do Nando acaba chegando mais, eventualmente, do que o meu. O cara, às vezes começa a dar razão pro cara sem entender a briga inteira, entendeu? Uhum. E aí, a partir do momento que eu fui lá explicando, ele foi um cara que,
pô, pelo que eu vi ali, ele começou a entender meus pontos. Não ele especificamente, mas quem acompanha ele, etc. E eu faço isso de cara aberta, cara. Pode ter coisa que eu vou falar aqui que você não vai concordar, ou a galera que estiver assistindo vai achar que não, esse daqui ele tá errado, etc. Mas, cara, eu tô de cara aberta pra responder qualquer coisa sobre isso, não tenho problema nenhum de falar. Inclusive, pessoal, você pode curtir, mandar seu live pix, seu superchat. Já a gente vai escutar a sua pergunta, seu questionamento para o Renato ou para esses assuntos que envolvem o MBL e essa treta. A gente vai conversar sobre mais coisas. Mas, Renato, a primeira coisa que me chamou a atenção, assim, eu tive algumas dúvidas, eu vou perguntar como essa briga chegou até mim. Mas a primeira coisa é o seguinte, essa treta tem trazido frutos de capital político para o MBL? Você acha que vocês estão crescendo de alguma forma com essa treta ou é só prejuízo? Cara, essa é uma boa pergunta. Eu acho que pra mim, individualmente, pra mim foi bom. Eu sou o que o pessoal acha que eu sou burro, tá? A Espectro Cinza teve aqui e ficou... Você conhece Peter Singer? Eu conheço. Eu só conheço a harmonia do samba, né? Não, mas eu acho que pra mim, individualmente, foi. Acho que meu canal cresceu muito por causa disso. Porque é interessante porque ele é rival, ele acaba sendo rival da esquerda, né, durante muito tempo. Ele foi o cara que apareceu com um discurso antipetista. Daqui a pouco ele se torna rival do bolsonarismo e ele agora se torna rival de vocês, assim. Quem é que não gosta dele que abraçou vocês? Quem não gosta dele que abraçou a gente, eu acho que não teve. Não teve, não. Não teve. Diferente dele, que ele já deixou claro isso em vídeo, que ele falou o seguinte, inclusive eu vou mexer as minhas pecinhas na esquerda e na direita para prejudicar o MBL. E aí a gente teve informação que ele foi lá falar com o Glauber Braga do PSOL, que pra mim é um bosta. É um merda. É um merda. Né, um cara que deveria ter sido caçado pela Câmara dos Deputados. Não foi caçado porque tem aquele presidente que é um outro bosta, que é o Hugo Mota, um fraco, né? Que se ajoelhou pro governo federal e não caçou o cara, né? Deu uma suspensãozinha lá, ele tava tirando umas férias lá remuneradas, né? Ele foi falar com esse cara pra fazer ação contra a coleta de assinaturas do Partido Missão. Sendo que ele mesmo, meses atrás... Quando começou essas primeiras denúncias que no início veio da esquerda, né, do Intercept, do Glauber Braga, etc., ele mesmo, naquele momento, defendeu a gente. E meses depois, por causa da briga, ele estava falando com o cara para fazer ação contra a gente por causa do partido. E perderam todas. Perderam todos. No dia, inclusive, do registro do partido, que foi julgado lá no Tribunal Superior Eleitoral, o Glauber Braga foi lá protocolar a ação, lá, os ministros lá espinafraram ele. E tudo isso ele fez também em contato com o Nando Moura. E ele próprio disse isso. Ele falou, vou mexer se for preciso mexer minhas pecinhas na esquerda e na direita, eu vou fazer. Algumas dessas pecinhas que ele mexeu vazaram. Que foram os grupos dele que vieram à tona. Não sei se você acompanhou isso daí, que eu mostrei não sei muito tudo no meu canal. Ele tinha um grupo que chamava Os Últimos Cavaleiros, que um desses caras que estava nesse grupo saiu, né? E ele pegou todas as mensagens e mandou pra gente. E eu li todas, mais de 3.000 mensagens, e compilei tudo que eles faziam ali. Ele fazia justamente aquilo que ele supostamente criticava na gente. Organizava um grupo, organizava militância. Ele falava para as pessoas nos atacarem por detrás das cortinas. O amiguinho dele lá, que estava lá no grupo, falava que tinha que criar redes e subredes para coordenar ataques a cada postagem que fosse feita de membros do MBL. Cara, eu duvido achar algo que a gente tenha feito desse modus operandi. Então, tipo, o cara, quando ele tem essa régua toda errada, ele quer te medir com a régua dele, entendeu? Sim. E ele veio nessa linha de achar que a gente ia fazer a mesma coisa que ele. Só que no final ficou provado que era ele que estava fazendo isso, né? E aí depois disso ele tenta dar alguma desculpa, mas, cara, ficou claro ali quem é que estava fazendo isso, entendeu? Cara, quando eu vejo essa treta, eu acabei de sair não tem nada a ver por política, mas eu saí de um processo de cancelamento. Então eu tô muito mais atento, assim, e tô muito vigilante para não levantar qualquer espécie de ataque coordenado ou para não incentivar uma lynchação, assim, na internet de alguém, sabe? Um linchamento, perdão. Um linchamento online de alguém. E aí, quando eu vejo essa treta, eu falo assim, ó, não vou... Foi uma das coisas que eu falei. Eu tava a treta dele, Danilo Gentili, ele reagiu a um vídeo meu. E eu falei assim, não vou cagar na cabeça de Danilo, que é um amigo, que é um brother, assim, um cara que
troca até me favoreceu algumas vezes, então não vou cagar na cabeça desse cara, porque esse cara se mostrou uma pessoa legal. Mas eu também não concordo com esse ponto de Nando Moura, mas eu não vou cagar na cabeça dele, porque eu tô muito atento a isso. Eu não quero incentivar um linchamento coletivo, sacou? Uhum. E aí a primeira impressão que eu tenho é essa, porra, é um partido político. Uhum. E os caras estão organizados e estão atacando um indivíduo, certo? Essa foi a primeira. A impressão que eu tenho agora, ouvindo você falar, que pode ser que eu mude amanhã, cara. Não é porque tá na sua frente, não é porque eu sou uma personagem alheio a essa briga, assim. Eu sou cético, eu não tô inserido em nenhum movimento político, eu não tenho paixão, então não tem por que eu abraçar um lado ou coisa do tipo, sabe? Mas é quando você me fala que o irmão dele é procurador, que ele juntou pessoas... caso isso seja comprovado, ele soa como um influenciador político, né? Não soa como homem... Como eu que sou humorista. Sim, sim. Ele soa como alguém que tem movimentações políticas. Isso derruba a principal defesa dele, que é pessoas que têm ali o Estado e que têm influências que estão atacando um único homem, não é isso? É isso. Essa é a narrativa dele. Só que vamos lá. Ele é um cara que ele tá na internet aí há 15 anos. Ele não tá fazendo humor na internet. Ele não tá, sei lá, fazendo outra coisa. Ele tá falando de política, cara, há muitos anos. É o que você disse até no início. Ele começou, tal, antipetista, não sei o que lá. Bolsonaro, recebeu o Bolsonaro na casa dele. Fez os vídeos mais vistos do canal dele são lá com o Bolsonaro na casa dele. Pô, então... Você, inclusive, também gravou vídeo na casa dele. Gravei, porque ele me chamou. Disse que um dia ele me manda mensagem, isso é também importante dizer. Um dia ele me manda mensagem, porque eu estava brigando com o Gil Diniz, que era o cara que ele apoiou nas eleições de 2018, inclusive dizendo que ele botava a mão no fogo pelo Gil Diniz e pelo Eduardo Bolsonaro. Aí eu comecei a brigar com o Gil Diniz, porque ele era um cara que... perseguia mesmo o Arthur, acho que é essa a palavra. Tanto que ele foi do gabinete dele, que foi feito... Cara, tanta informação. Foi do gabinete dele que eles fizeram uma acusação de rachadinha contra o Arthur. Sim. Só que eles foram tão burros que eles passaram para um jornalista amigo deles. E aí, quando esse jornalista veio nos questionar sobre isso, essa acusação de rachadinha. E mandou o documento tinha os metadados do cara do gabinete do Gil Diniz. Então, né, burro pra caralho. Então esse cara fazia esse tipo de coisa com o Arthur, eu comecei a brigar com ele. E naquele momento o Nando Moura veio nessa briga, me chamou e falou que ia votar em mim. Falou, vou votar em você. Inclusive eu quero te chamar pra vir aqui na minha casa, vamos deixar pra mais perto das eleições, porque vai ser bom e tal, e vai divulgar, né? E tem idiota na internet que fala que eu fui lá mendigar votos na casa dele. O cara me chamou pra ir lá na casa dele, dizendo que ele ia fazer propaganda pra mim, né? E como se eu tivesse ido lá. Inclusive o Arthur, nessa época, por já ter tido embate com ele, já ter debatido com ele, falou, esse cara você não pede você for na casa dele, cara, não pede uma água pra ele, porque ele vai falar que fez algo muito grande por você daqui a um tempo, se ele precisar, se o canal dele estiver precisando de uma nova briga ou qualquer coisa do tipo. Então, eu já fui blindado com relação a isso. E dito e feito, cara, o tempo passou. Quando começou a briga com a gente, eu tenho um vídeo, inclusive no Arthur Petrister de novo, que eu falei assim, o próximo alvo é o André Guedes. Próximo alvo é Marcelo Brigadeiro. Próximo alvo é Danilo Gentili. Cara, dito e feito. Que outra hora eram parceiros dele. Entendeu? Então, ele vai fazer o que for a briga do momento, que vai ser melhor aí pra ele estar em evidência arrumando briga na internet. Veio gente, quando eu me posicionei dessa forma, assim, não vou pisar na cabeça do cara, porque o meu discurso é esse. E eu acompanhei durante muito tempo o conteúdo... Ainda acompanho, pra falar a verdade, o conteúdo de Nando Moura. Eu sempre gostei, a primeira coisa que me pegou foi... princípio cristão, a ideia de ir contra um Estado mais totalitário, ideais conservadores. Então, sempre gostei do discurso dele nesse sentido. Eu acompanho, desde que eu fazia faculdade e tal. E aí, beleza. Quando eu decido não vou cagar na cabeça do cara. Deixa eu analisar aqui, não preciso comprar nenhum discurso agora, até porque eu sou irrelevante nesse meio aí, mas o público sempre quer que você dê alguma opinião, né? E aí, o que é que acontece? Cara, ele falando essas coisas e de fato eu tô ouvindo e tirando minhas ideias aqui, mas teve alguns pontos que ele falou que na minha cabeça fez sentido. E um deles é o seguinte, queria te perguntar a respeito disso. Ben Pontes e as curtidas nas postagens neonazi de Vic Vanilla. Qual a explicação pra isso, cara? Tá, vamos lá. 2024, campanha eleitoral, mais ou menos mês de agosto.
esse cara, o Vic Vanilla, até então ele não era declaradamente um neonazista. Eu não sei se você conhece a história desse cara, assim, Ele mais já ou foi menos. gay, Ele já foi macumbeiro, já foi judeu, já foi satanista, aí ele já foi judeu e nazista também, né? E alguém me falou que agora ele apareceu com uma nova versão aí na internet. Sede vacantista agora, é católico. Sede Isso? É mesmo? Agora ele é isso. Daqui a pouco ele Então. é espírita. Tanto que esse cara, ele foi, porra, em vários podcasts. Sim. Tipo, foi no Vilela, ele foi no... Cara, foi em vários. E aí ele tinha um podcast e ele queria entrevistar alguém do MBL. E ele chamou o Ben. Aí o Ben era campanha, o Ben é meu amigo, falou, vamos lá, tal. Beleza. Até então, esse cara era um ex-satanista. Eu sou um cara que sou cristão. Cara, no dia do podcast dele, ele até anunciou, e o Nando Moura fica botando isso, né? Tipo, que ele anunciou que eu estaria lá. No dia eu falei, cara, não quero, sabe? Sim. Acho esse cara estranho. No dia dei um migué lá, liguei no Ricardo, falei, Ricardo, tem um podcast, você quer me ajudar na minha campanha? Vai num podcast aí que eu não quero ir, né? Aí ele foi lá no meu lugar e eu não fui, né? Beleza. Acabou esse podcast, foi normal, conversa ok, eu assisti, inclusive. Passou isso daí, esse cara pegou um vídeo do Ben Pontos e postou esse vídeo do Ben Pontos. E elogiou, falou, porra, não sei o que, legal. Aí o Ben Pontos comentou, tamo junto, irmão. Tipo, pô, agradeceu um cara que postou um vídeo dele, até então um influenciador relevante. Com o passar do tempo, esse cara foi se tornando um neonazista, né? Começou a fazer várias postagens nesse sentido. E aí, o Ben Pontos, de fato, deu um like em uma postagem, tipo, meio bizarra dele, que era uma garota que tava com uma camiseta que tinha um símbolo. Não sei se é White Power, algo nesse sentido. Enfim, o Ben Pontos deu like, nem sabia que porra que era essa. E aí, o que fazem o que o Nando Moura faz pra acusar o Ben Pontos? Que inclusive trabalha no gabinete do Guto Zacarias, né? É o neonazista que trabalha pra um negro. Pega essa postagem que ele fala, tamo junto, irmão, do cara que postou um vídeo dele, que até então não era neonazista ou qualquer coisa do tipo, e mistura isso. E aí ele pega várias postagens, eu já mostrei isso, ele pega várias postagens bizarras do Vic Vanilla e põe como se o Ben Pontos tivesse curtido. Isso é mentira. Ele não curtiu as postagens. Ele curtiu uma postagem, essa que eu te falei. E comentou essa outra postagem que era um vídeo dele, né? Então, agradecendo um cara que postou um vídeo dele. E aí mistura como se ele tivesse feito, tipo, sei lá, 6, 7 curtidas. Aí realmente já é um negócio estranho. Sim. Né? Só que não foi. Isso é mentira. Isso é literalmente mentira. E isso é um negócio que é uma das acusações mais baixas que ele faz, porque é a acusação do argumento ad Hitlerum. Porra, eu não gosto de você, então vou te colar o rótulo de nazista, né? Enquanto ele falava isso daqui de mim, eu tinha sido convidado pelo consulado de Israel pra estar em Israel ano passado, que eu fui, por várias coisas que a gente faz em prol da comunidade judaica em São Paulo. Então, tipo assim, é esse o rótulo mesmo que vai tentar colar? É o cara que trabalha com o Guto Zacarias, que é um neonazista?